Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciência, seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 2. Iniciando a semana 1 do PET, volume 2, com o tema Atmosfera. Então, iniciando o tema Atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é uma grande camada de ar que protege o nosso planeta Terra. Suas características variam ao longo de sua extensão vertical de aproximadamente 100 mil quilômetros. Então, há uma extensão de aproximadamente 100 mil quilômetros, né, entre a superfície terrestre e a última camada da nossa atmosfera. A atmosfera é composta por diversos gases, como nitrogênio, oxigênio e outros gases, dentre eles o gás carbônico. Veja as porcentagens dos componentes do ar na tabela ao lado. Então, nós temos nitrogênio, né? Primeira opção aqui, 80%, quase 80% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio, 20% é composta de oxigênio e uma pequena porcentagem é composta, 1% mais ou menos, né, é composta por gás carbônico, vapor d'água e outros gases. Então, a maior parte é nitrogênio seguido de oxigênio. Como observado na tabela, o gás nitrogênio é predominante na composição do ar, atingindo 78%, seguido pelo oxigênio com 21%, e o restante são gás carbônico, vapores d'água e outros gases. A atmosfera também é a responsável por enxergarmos o céu azul, sabiam disso? Pois suas partículas difundem predominantemente a radiação visível nesse comprimento de onda. Então, nós ainda vamos ver que a luz ela é composta por vários comprimentos de onda que nos dão a percepção de diferentes cores. Quando a luz atinge uma superfície que faz com que essas ondas se separem, se fragmentem, a gente consegue, dependendo do comportamento das partículas que compõem aquela substância, a gente consegue visualizar uma determinada cor. Então, a nossa atmosfera funciona como um fragmentador desses raios, né, desses diferentes comprimentos de onda que compõem a luz, e ela absorve todos os comprimentos de onda, todas as cores, menos a azul. A nossa atmosfera tem essa característica de refletir a luz azul, né? O comprimento de onda que nos dá a percepção da luz azul. Por isso que o céu é azul durante o dia. Se essa característica fosse diferente, por exemplo, se ela absorvesse todos os raios, todos os comprimentos de onda, mas refletisse o rosa, nós viríamos o nosso céu rosa. Se ela refletisse o verde, o nosso céu seria verde. Mas ela reflete o comprimento de onda que nos dá a impressão da cor azul. Então, por isso, o nosso céu é lindamente, maravilhosamente azul durante o dia. A coluna de ar que compõe a nossa atmosfera exerce uma pressão e é chamada de pressão atmosférica. Ela depende da densidade do ar, sendo maior no nível do mar e menor nas grandes altitudes. Então, vamos entender o seguinte. De acordo com o relevo, né, nós temos as regiões de baixa altitude, que são as regiões próximas do nível do mar, e conforme se vai afastando do nível do mar, né, o relevo ele é diferente e ele tem aqui essas elevações, né, então regiões mais afastadas do nível do mar são geralmente regiões de alta altitude. A nossa atmosfera é composta por gases, né, e esses gases são substâncias, então são compostos ali por partículas, como nós já vimos no bimestre anterior. Essas partículas, como toda matéria, sofrem a ação da gravidade. A gravidade é uma força que atrai tudo, toda a matéria, todas as partículas, para o centro do nosso planeta, né? Puxa para baixo, em direção ao centro do nosso planeta. As partículas de gases que compõem a atmosfera não são diferentes, não fogem da atração da gravidade. Quanto mais próximo do centro do planeta, maior a força que a gravidade exerce. Então, em regiões de baixa altitude, são mais próximas aqui do nível do mar, tem uma baixa altitude e são mais próximas, então, do centro do planeta em comparação com regiões de alta altitude, né? Então, essa força
é mais forte, então atrai aqui com mais força, né, nessas regiões aqui, o ar é mais denso, eu tenho muito mais partículas de ar acumuladas aqui sendo puxadas para baixo. Quanto maior a altitude, menor a densidade desse ar, ou seja, as partículas, elas estão sofrendo uma força menor da gravidade, por isso elas estão espalhadas, mais distantes umas das outras. Então, nessas regiões de baixa altitude, nós temos uma maior pressão atmosférica, porque essas partículas de ar aqui estão exercendo uma força maior sobre essa região. Já em altas altitudes, como em comparação com essas regiões, eu tenho menos partículas de gases acumulados aqui, porque a força é um pouco menor, né, em comparação com regiões mais baixas, então eu tenho uma menor pressão atmosférica. Eu tenho muitas partículas de ar aqui, mas elas estão sofrendo uma ação menor da gravidade, então elas estão um pouco mais espaçadas, né, com relação a essas regiões, então elas estão exercendo uma menor pressão atmosférica. Então, essa coluna de ar é maior em regiões de baixa altitude, sendo assim, maior pressão atmosférica, enquanto regiões de alta altitude eu tenho uma menor coluna de ar, portanto, uma menor pressão atmosférica. A atmosfera é dividida em várias camadas, com composições e características próprias. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, essas são as 5 camadas em que a nossa atmosfera é dividida. E agora nós vamos conhecer quais são as características de cada uma dessas camadas da nossa atmosfera. Começando com a primeira, né, contando aqui de baixo para cima, que é a troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera terrestre, sendo a região em que vivemos, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, né, como as chuvas, os raios. Sua altura varia conforme o ponto de distância da superfície. Nos polos, por exemplo, ela chega a 7 km de altura, e já na região do Equador, na região central do globo, ela pode chegar a 16 km de altitude. É na troposfera que ocorre a formação de chuvas, relâmpagos, nuvens, onde está presente a poluição do ar. Então, é daqui que nós retiramos o oxigênio que nós respiramos, né, que nós inspiramos. Então, é a troposfera. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, que é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, mais conhecida como camada de ozônio. Já já a gente vai falar exclusivamente da camada de ozônio, suas características e como ela funciona. Podendo chegar até 50 quilômetros de altura, de extensão vertical, a estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Então, aqui nós temos pouco oxigênio, né? Aqui, quanto maior a altitude, menor a força gravitacional, menor a força da gravidade, né? Por isso, as partículas de gases aqui ficam bem mais espaçadas. Então, aqui na estratosfera tem pouca presença de oxigênio. Então, seria difícil para nós, seres humanos, respirar nessa região, né? Não seria possível. Então, não é possível a presença do homem nessa região, apenas aqui na troposfera. Mesosfera. Com alturas de até 80 quilômetros, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno de menos 100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, que é o ponto de troca de calor entre as duas. Então, no geral, a mesosfera é bastante fria, mas essa região aqui onde ela encontra, né, a estratosfera é um pouquinho mais quente, porque há uma troca de calor entre essas duas. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar 500 km de altura, então ela é a mais extensa. O ar é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus Celsius, enquanto essa chega a menos 100 graus, essa ultrapassa os 1000 graus Celsius e se torna, assim, a camada mais quente da atmosfera.
E a exosfera é a camada mais distante da superfície terrestre, alcançando seus 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio, e nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. Aqui na exosfera é onde é a última camada, né? Então é onde a nossa atmosfera vai se esvaindo e se transforma aqui no vácuo cósmico. É nessa região onde estão ali os telescópios e os satélites, né, que orbitam o nosso planeta. Vamos falar da camada de ozônio. A camada de ozônio, O3, né, a fórmula química deste gás chamado ozônio, localiza-se na estratosfera entre 20 e 35 quilômetros de altitude. Então, logo após a troposfera, nós temos a estratosfera e é ali que está localizada essa barreira composta pelo gás ozônio. Ela possui grande função, grande importância para a vida na Terra, pois filtra os raios solares, impedindo a passagem dos raios ultravioletas, chamados UVA, UVB e UVC, para a superfície da Terra. Esses raios ultravioletas, eles são raios de alta intensidade, e se eles todos atingissem diretamente a superfície da Terra, trariam prejuízos, né? Porque são raios muito fortes, poderia causar sérias queimaduras na pele dos seres vivos, né? Então, não seria interessante se esses raios todos atravessassem e atingissem diretamente a nossa superfície. Por isso, nós temos aqui a camada de gás ozônio que funciona como um filtro desses raios, não permitindo com que eles entrem todos e atinge a nossa superfície. Olha aqui, ó, os raios UVA são absorvidos, né? 5% deles são absorvidos, os raios UVB são 95% absorvidos e os UVC, que são os mais potentes, né? Os mais perigosos, são 100% absorvidos. Então, a camada de ozônio quebra um galhão e ajuda o desenvolvimento da vida no planeta. Sua destruição está ocorrendo pela emissão desenfreada de gases como os clorofluorcarbonetos, chamados de CFCs, o que provoca o aumento do efeito nocivo à saúde humana e do planeta. Algumas atividades humanas que queimam combustíveis fósseis, né, como por exemplo gasolina, óleo diesel, todos esses combustíveis que são produzidos a partir do petróleo, né, chamados de combustíveis fósseis, também, como exemplo, as indústrias, né, poluem o ar com substâncias como o óxido nítrico, o gás carbônico e o óxido nitroso, e estes CFCs, que são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Como que funciona isso? Os gases que entram em contato com os raios UV e com eles acabam reagindo, diminuindo a quantidade de gases ozônio na atmosfera terrestre. Então, esses gases, né, poluentes, entram em contato com o gás ozônio, acontece uma reação química e esses gases eles são reduzidos. No próximo parágrafo, eu explico direitinho como que isso acontece. Ó. Depois de liberados no ar, os CFCs usados como propelentes em aerossóis e como isolantes e equipamentos de refrigeração e para produzir materiais plásticos, né? Vocês já viram o desodorante aerosol, né? Aquele que a gente aperta, quando ele acaba, você pode perceber que fica ali um gás ali dentro, né? Mesmo depois que o perfume acabou, tem um gás ali dentro. Esse gás são os chamados de CFC, né? E ele é que faz ali o aerosol funcionar, né? Que dá a pressão ali para aquele produto funcionar daquela forma. Só que esses gases, eles são prejudiciais, porque eles levam cerca de 8 anos para chegar na estratosfera e quando são atingidos pela radiação ultravioleta, eles se desintegram e liberam cloro. Por sua vez, o cloro reage com o ozônio, que consequentemente é transformado em oxigênio. O problema é que o oxigênio não é capaz de proteger o nosso planeta dos raios ultravioletas. Uma única molécula de CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. Então, esses gases poluentes, eles chegam lá na estratosfera, reagem com os raios UV, né, os raios ultravioletas, são transformados em cloro, o cloro transforma com o gás, reage com o gás ozônio e o transforma em oxigênio. Só que o oxigênio, para a gente, em questão de proteção ali, não funciona, né? Só o gás ozônio é capaz de proteger a nossa atmosfera dos raios ultravioletas. Então, isso é prejudicial e acaba criando rombos, né, buracos na camada de ozônio, onde os raios solares
incidem, esses raios prejudiciais do Sol incidem diretamente, conseguem entrar na superfície do nosso planeta. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos. Essa foi a explicação da semana 1 do PET volume 2. E na próxima aula nós vamos fazer a atividade do PET e na próxima nós iremos realizar a correção. Então eu espero que vocês tenham acompanhado com atenção o conteúdo desta aula e caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, podem me mandar mensagem no WhatsApp, no Google Classroom, estou à disposição. Eu vou ficando por aqui, abraços, até a próxima, tchau, tchau!